Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, gente. Então, agora nós vamos para a segunda parte que eu trouxe aqui para vocês, que é trazendo o que são teorias modernas, então, da educação, dentro dessa sistematização do Libânio que a gente trabalhou nesse artigo e que estará presente nos nossos exercícios. Um ponto importante dessas teorias pedagógicas modernas aqui na educação é que a gente precisa entender que elas podem tanto ter um viés liberal, daquela classificação do Libânio que nós veremos lá na aula de teorias pedagógicas, mas elas também podem ter uma visão progressista, que é justamente dentro desse questionamento do que seria essa sociedade moderna, portanto, capitalista. Ponto. Quais são as características comuns entre essas pedagogias, sejam elas liberais ou sejam elas críticas da educação, progressistas, tá? Elas vão trazer um determinado poder na razão, ou seja, o processo educativo, ele é racional, ele é científico e tem que, de alguma maneira, acompanhar aí as dimensões que se envolvem a partir da tecnologia. Outro ponto é o que vai expressar uma função para a educação, que é a comunicação da cultura às novas gerações. Eu preciso ensinar para as pessoas aquilo que a humanidade, de alguma maneira, foi constituindo historicamente, que é isso que vai proporcionar uma continuidade dessa cultura, tá? Outro ponto é que nós somos humanos, então a gente tem uma natureza humana que é básica. Portanto, a educação vai ajudar a gente a garantir aqueles direitos que são universais, dentro daquela visão dos direitos fundamentais, que inclusive vão aparecer lá na Constituição, por aí vai, a educação tem um papel essencial nisso. Outro ponto importante é que para que nós nos sintamos né, importantes nesse processo. Nós somos pessoas que vamos representar muitos elementos dessa socialização. Então, nós vamos ajudar os estudantes com a internalização de valores, o desenvolvimento da autonomia, da liberdade e também do esclarecimento. Então, ser professora e professor não é qualquer coisa. A gente está formando alguém para atuar dentro de uma visão de mundo, de uma determinada sociedade, se constituir humano. Naquele triplo processo, lembra? Hominização, tornar-se humano, socialização, membro de uma sociedade, e singularização, um indivíduo único, singular, dentro desse contexto todo. Então, a educação envolve esse triplo processo, os principais agentes dentro desse processo são os agentes da área educativa, são os professores e professores, tá? Essas teorias modernas, o Libânio vai trazer aqui para a gente, e ele vai trazer isso de maneira fantástica, achei muito bacana, porque quando a gente estuda lá as tendências, muitas vezes vocês não veem, vocês só veem diretão, né? Tem temas básicos que diferentes autores vão tentar sistematizar para entender essa função da educação em diferentes momentos históricos dessa relação com a sociedade. Por isso que eu não consigo separar tendências de educação e sociedade, por exemplo. O que a sistematização das tendências pedagógicas vão trazer para a gente enquanto necessidade? A gente entender a natureza do que é o ato educacional, ou seja, do que a gente desenvolve enquanto professor e professor. Então, elas vão trazer isso na pedagogia tradicional, na pedagogia nova, na pedagogia tecnicista, na pedagogia libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos, por aí vai. Então, é uma natureza do ato educacional. Elas vão problematizar a relação entre sociedade e educação. Eu formo um indivíduo para se ajustar à sociedade que está posta, que é a visão liberal, ou eu formo um indivíduo para questionar a sociedade que está posta, que é a visão progressista. Olha como esses temas já vão aparecendo nessa sistematização desses autores. Tanto é que ele vai falar assim, eu fiz isso, a Mizukami fez isso, o Lucchesi fez isso, o Saviani fez isso, e cada um fala de uma maneira, porém, tentando entender esse fenômeno aqui, Qual é a influência da educação nessa relação com a sociedade? Eles vão tentar entender os objetivos, os conteúdos que o estudante precisa aprender dentro do contexto educativo, como isso se institucionaliza no que diz respeito à educação formal, informal ou não formal, e como se dá a relação educativa, principalmente a relação professor-aluno. Quem é o professor? Qual a tarefa do professor? Quem é o aluno? E qual é o sentido desse aluno existir, como ele é compreendido dentro de cada uma dessas visões, tá? Então, essas teorias modernas de educação, elas vão variar das abordagens mais tradicionais, que é o que ele coloca lá, mas também de abordagens mais progressistas, mais críticas. Aí ele vai citar, por exemplo, né? Ele fala assim, as mais tradicionais, ou seja, não críticas, eu posso resumir aqui como o tecnicismo educacional, que é o tecnicismo mesmo, que ele coloca lá enquanto pedagogia tecnicista,
A pedagogia renovada, e ele pontua aqui uma coisa que você sempre pergunta, né? Por que renovada e não escola nova? Renovada porque o Libânio coloca um aspecto muito mais amplo, que seria todo e qualquer aspecto pedagógico que vai se contrapor à visão tradicional, pensando no movimento de renovação do ensino. Entre eles, o movimento da escola nova. E a pedagogia tradicional. Isso aqui, ó, lá nas tendências, é o que a gente chama de tendências liberais. São aquelas que entendem que a função da educação é mudar o indivíduo, adequando ele a um todo social, mas eu não questiono a sociedade. Por isso que elas são não críticas. Então, eu tento formar um indivíduo que consiga se ajustar, se adequar e, de alguma maneira, reproduzir o status da sociedade que está posta, que é capitalista, que é a visão das tendências liberais, tá? E essas tendências liberais são as mais presentes e atuais dentro dos nossos espaços educativos. As nossas práticas pedagógicas são um misto de pedagogia tradicional, de pedagogia tecnicista e de pedagogia nova, tá? Para contrapor essa visão, olha agora que eu vou dar um outro salto com vocês. Para contrapor essa visão liberal, nós temos aqueles que partem, olha o conceito do Libânio lá nas tendências, partem de uma análise crítica da realidade social, apresentando os aspectos sociopolíticos que envolvem a educação. Ou seja, fala assim, ó, neutro nem sabonete de bebê. Então, toda a pedagogia tem uma intencionalidade pedagógica, e essas que estão postas, elas vão colocar no sentido de adequação do indivíduo à sociedade capitalista. As pedagogias críticas também são inspiradas nessa tradição moderna, mas no sentido de questionamento, com influência marxista e influência anarquista. Ou seja, eu preciso proporcionar ao indivíduo que ele questione a sociedade que está posta e que ele consiga, coletivamente, construir outro projeto. Isso é o que a gente chama de tendências progressistas. Aí ele vai citar, olha, as tendências progressistas, elas podem ser entendidas como a pedagogia libertária, Arroyo e Frenet, a pedagogia libertadora, Paulo Freire, a pedagogia crítica social dos conteúdos, que é a minha pedagogia que eu proponho, mas também a pedagogia do Saviani, que é muito próxima daquilo que é a pedagogia histórico-crítica. Então, todos esses aspectos estão, de alguma maneira, presentes aí também para vocês, tá? E isso, porém, que agora eu vou colocar um aspecto bem específico, tá bom? Vocês entenderam que essas teorias modernas da educação é a mesma coisa que a gente está falando de tendências pedagógicas lá da visão que você já tem consolidada sobre o Libânio, muitas vezes? Quais são as tendências liberais? Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Liberais. Muda o indivíduo, adequa ele à sociedade. Quais são as tendências progressistas? São aquelas que trazem um questionamento, no sentido crítico, para a construção de outro projeto, que não seja capitalista, mas que seja anticapitalista. Quais são elas na classificação do Libânio? A pedagogia libertadora, Paulo Freire, a pedagogia libertária, Arroyo e Frenet, e a pedagogia crítica social dos conteúdos. Todas essas pedagogias vão trazer uma forma de entender a natureza do ato educacional, a relação da sociedade e educação, os objetivos e conteúdos da formação desses indivíduos, as formas institucionais que vão se estabelecer para a própria escola e a relação educativa no que diz respeito à relação professor-aluno. Ponto. Fechei um parêntese. Agora eu vou abrir outro parêntese. Professor, para que o Libânio, então, vai complicar mais ainda a nossa cabeça e colocar novas tendências? Essas tendências que ele fez, essa sistematização lá há muito tempo atrás, acho que na década de 80, que ele faz essa sistematização, democratização da escola pública, elas vão sendo modificadas pelas exigências da sociedade no que diz respeito ao hoje. Então, se a gente for pensar hoje, como a gente pode ressignificar? Ele abriu mão daquela classificação? Não. Mas ele incorpora isso a outras visões. Outras visões que dentro... Lembra lá atrás? E isso, francejano, muito bom. A sociedade não está em constante mudança, gente? Então, as relações educativas, elas também, de alguma maneira, vão expressar essas mudanças na sociedade. E uma dessas mudanças, o que eu acho mais fantástico, é o que vai aparecer aqui. As tendências modernas, contemporâneas, os desafios contemporâneos, essa ressignificação, vai reivindicar principalmente a necessidade da gente centralizar o sujeito. Ou seja, há um indivíduo ali, há uma visão subjetiva desse indivíduo. E essa visão subjetiva é onde estarão presentes as principais tendências que a gente vai chamar de pós-modernas. Então, a pós-modernidade, o pós-culturalismo, a visão pós-crítica, lembra?
vai reivindicar um sujeito que precisa ser reconhecido dentro do seu aspecto de diversidade. Aí ele vai reconfigurar tudo isso. Ele fala assim, ó, tá, dentro do debate contemporâneo, o que tem aparecido para a gente enquanto tendência, enquanto teorias modernas para a educação? Aí ele vai chegar numa primeira, olha o número 1 aqui, acompanha comigo, número 1. O que o Saviani, por exemplo, e até o Libânio fala um pouquinho, chama de neotecnicismo, o Libânio vai chamar de corrente racional tecnológica. O que ele quer dizer com isso? Teve alguém, eu não lembro o nome dela, ela fez um esquema que ela foi relacionando aspectos atuais ao que está aqui nesse artigo. Ela pode se manifestar aí se ela tiver assistindo, ela até me mostrou hoje, não estou lembrando o nome dela. Mas, por exemplo, o que engloba essa visão racional tecnológica? A BNCC, por exemplo. Envolve a pedagogia de competências, envolve o uso das tecnologias, das metodologias ativas, dentro de um ensino de excelência que precisa garantir resultados. Isso é uma corrente pedagógica, dentro das teorias pedagógicas modernas, atuais, do debate contemporâneo, que o Libânio chama de racional tecnológica. BNCC, novo ensino médio, está dentro dessa corrente, atualidade, tá? Corrente racional tecnológica, ensino de excelência, ensino tecnológico. Segunda corrente, quantos de vocês não veem nas escolas muito essa questão dos aspectos cognitivos, né? Que é o que ele chama de neocognitivistas, dentro de um construtivismo, aquela necessidade do indivíduo desenvolver aí as suas competências socioemocionais, as ciências cognitivas, como, por exemplo, a forte influência da psicologia, para trazer testes, para a gente, até no desenvolvimento das competências gerais, no sentido do indivíduo se perceber, está dentro dessa visão neocognitivista, que é um construtivismo que se chama pós-piagetiano. Segunda vertente. A terceira vertente é o que ele chama de sociocríticas. Isso que ele está entendendo como sociocríticas, vocês podem puxar para todas as visões progressistas, por exemplo. A visão da sociologia crítica do currículo, que é o que está aqui. A teoria histórico-cultural do Vygotsky, está aqui dentro dessa visão sociocrítica. A teoria sociocultural, que vai envolver o Vygotsky, mas também outros autores. A visão sociocognitiva e a teoria da ação comunicativa. Logicamente, nessa aula eu não consigo falar uma por uma para vocês, mas eu pretendo lá na frente, se houver necessidade, falar dos aspectos específicos de cada uma. Mas para essa não dá, porque seria muita informação. As sociocríticas são aquelas que vai destacar mais o aspecto social, o aspecto crítico mesmo. Está muito naquela visão do que a gente chama dentro das tendências progressistas. Então, tá essas vertentes, né, essas modalidades dentro dessa visão que ele vai chamar de sociocríticas. A quarta corrente aqui é o que ele chama das visões holísticas. É o holismo, a teoria da complexidade, lá do Edgar Morin, a teoria naturalista do conhecimento, conhecimento em rede, enfim, a ecopedagogia, diferentes pedagogias que vão surgindo aí, tanto no aspecto educativo, mas também dentro do âmbito acadêmico. Uma das mais importantes, a Itami adora isso aqui, ó, é a visão pós-moderna, que é essa número 5, que vai reivindicar isso que eu falei para vocês, que é a singularidade do sujeito. É aqui que vai aparecer, por exemplo, a visão pós-crítica do currículo. A visão pós-crítica do currículo vai reivindicar, por exemplo, sexualidade, identidade, multiculturalismo, que é um aspecto muito do indivíduo. Não é um aspecto mais geral. É o indivíduo, é a subjetividade desse indivíduo. Então, essa visão pós-moderna está dentro dessa perspectiva do pós-estruturalismo, do que eles chamam também de neopragmatismo. Tá? Então, seria uma necessidade que a escola tem de atender a subjetividade, não só o aspecto objetivo da racionalidade. Então, em síntese, o Libânio vai trazer essa nova classificação, ressignificando o que ele tinha dito lá atrás, e englobando outros aspectos que são mais atuais, que vocês estão colocados o tempo todo para pensar sobre isso. O que é competência? O que é desenvolver competências? O que são essas habilidades? O que é o novo ensino médio? O que é, por exemplo, o debate em torno dos diagnósticos no que diz respeito aos estudantes com aprendizagem? Todos esses aspectos estão nessas necessidades que são colocadas no debate atual, que ressignificam todas aquelas teorias modernas. Elas não deixam de existir, mas elas ganham um caráter mais atual, do que diz respeito às necessidades de a gente promover a diversidade, a inclusão, o desenvolvimento de competências, ou o questionamento dessas competências, de apropriação do conteúdo da escola, todos esses elementos, tá?
Então, eu fui até aqui. Isso aqui são 11 páginas daquele artigo que eu tentei traduzir para vocês de alguma maneira, para trazer essa base. Porque vocês entendendo essa base, vai ficar muito mais fácil para quando eu chegar numa aula específica para falar do que são tendências liberais e progressistas, e quais são os autores que influenciam cada tendência, e o sentido da escola para cada uma, vai ficar mais fácil. Então, esse é o ponto que eu queria ir na parte teórica da aula de hoje. Por quê? Professor, mas isso aí não cai em prova. Aí, o que eu fiz, né? Eu peguei questões de 2023 e 2024, da banca FGV, da banca Sesgran Rio, para que vocês vejam como as bancas estão cobrando esse artigo do Libano, enquanto despencando em questões de prova. Aí eu digo para você, se você veio fazer esse projeto comigo, você não veio para ficar no raso. É muita informação? É. Isso aqui eu estou compartilhando para vocês algo que nem na academia eu tive de maneira tão, talvez, esmiuçada e lógica como eu estou apresentando aqui para vocês. Mas eu quero que vocês tenham condições de responder esse tipo de questão. Por quê? Porque ela vai fazer diferença na sua prova, ela vai te ajudar naquilo que é mais simples, mas vai te colocar à frente naquilo que é mais complexo. Combinado? O pós-modernismo compreende um pouco desse ser como um todo? De alguma maneira, sim, tá, Maria Aparecida? Mas seria mais no sentido subjetivo, tá bom? Gente, paro por aqui, mas eu vou dar sequência nisso, tá? Nós veremos isso no decorrer de outras aulas, vocês podem trazer dúvidas, inclusive. E tudo que eu falei aqui, ó, tá nas primeiras 11 páginas daquele artigo do Libânio, eu trouxe essa síntese para vocês, tá? Vou parar a gravação, para que agora a gente vá para a segunda parte da nossa aula de fato, que é a correção de todos os exercícios, para que eu possa mostrar para vocês como as bancas têm cobrado esses conteúdos e como nós veremos outros aspectos desses conteúdos em outras aulas, em outros exercícios, em outros aspectos aí que vocês precisam dominar, tá bom? Deixa eu colocar aqui.